como é que está o trabalho, como é que estão os alunos. Eu já quero começar perguntando para você sobre o atual momento do judiciário. Nós vimos aqui o Sérgio Moro, por exemplo, que foi tema de tantos debates que nós fizemos aqui nesse coletivo, vencendo essa parada no TSE por unanimidade, uma coisa até onde eu possa enxergar, do meu ponto de vista leigo, surpreendente. Então, vamos começar por aí, para a gente bater o nosso papo aqui. Bom, boa tarde, né, Conde? 12:30. Boa tarde a você, boa tarde aos telespectadores, telespectadoras. Conde, obrigado pelo convite mais uma vez. Parabenizar você pelos 100 mil inscritos. Eu vi só com a plaquinha, então parabéns. E dizer que eu me sinto honrado de participar do programa de hoje, com tantos nomes aí de expressão no cenário político, né? Nunca imaginei que eu fosse participar. Programa muito especial, realmente. Sim, com pessoas que eu admiro muito, então é um prazer, te agradeço também essa oportunidade, tá, Conde? Muito obrigado. Esse caso do Moro é muito interessante, Conde, porque a gente vê a mídia tradicional, mainstream, toda caiu na própria armadilha, porque todos os comentários que nós vínhamos vendo e ouvindo era no sentido de que o Moro era um ex-senador em atuação, já era tratado como um ex-senador em atuação, etc. Houve o resultado favorável em Curitiba, que nós já esperávamos de alguma maneira, né? Mas no TSE realmente houve uma surpresa. Eu diria assim, Conde, do ponto de vista político, não jurídico. E explico, né? Juridicamente, nenhuma decisão, quer de um juiz, quer de um tribunal, ela pode ser prevista. Não existe essa possibilidade. Quem disser isso, ou está equivocado ou está enganando o público, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, aí fica a critério da ciência política, os juízes e tribunais, eles são órgãos ou entidades políticas, né? E eles atuam politicamente. Então, essa previsão de que o Moro seria certamente derrotado, ela estava fundada em um momento político que era diferente desse exato momento em que nós nos encontramos, né? O Sérgio Moro, ele teve e ele tem, de alguma maneira, uma espécie de sorte na vida política dele, porque ele faz coisas muito erradas, ele faz coisas que são muito contrárias à lei e ele consegue quase sempre escapar. E o momento político faz ele se safar, né? Faz ele se safar. Então, desta vez, me parece que houve uma espécie de concertação ali geral entre legislativo, executivo e judiciário. Me parece que o próprio presidente Lula não estava muito inclinado à condenação do Moro, por razões até bastante razoáveis do ponto de vista político, né? Poderia emergir ali um candidato mais forte, né? Mais forte. E o Moro, eu vi em algum lugar, ele não é um pato manco, ele é um marreco manco, né? Então ele é um senador que não fede nem cheira, ele provavelmente não causará tantos danos quanto uma Michele Bolsonaro, se fosse eleita no Paraná, por exemplo, né? Então, eu acho que o recado para os seus ouvintes, o Conde, eu acho que é o seguinte: as instituições jurídicas, sobretudo os tribunais superiores, são órgãos políticos. É isso que eu sempre tento passar para as pessoas, que muitas vezes estão alheias ao funcionamento do mundo jurídico, esperam dos juízes uma conduta diferente, né? É claro que, em tese, todo juiz deve seguir a lei, deve seguir a Constituição, mas isso é em tese, e na prática a gente sabe que a teoria é outra, né? Então, esses tribunais superiores, eles funcionam muito politicamente, e aí entra em cena a conjuntura política e o Sérgio Moro consegue escapar com um placar de 7-0, né? Casalino, só para certificar numa questão mais técnica, o que foi muito falado sobre essa votação do Sérgio Moro é que não havia previsão desse tipo de questão no tribunal, na Constituição. Quer dizer,
nas leis eleitorais, o que é pré-campanha, quando ela começa, quando ela acaba, e me pareceu que o voto dos ministros foram no sentido de que se eles caçassem Moro, eles iam ter que caçar muita gente também. Confere essa leitura? Como é que você... Ela confere, Conde, mas aí eu diria o seguinte, a gente vê muito esse argumento, né, na brecha da lei, uma zona de penumbra, Sim. né? O que eu acho importante ressaltar, e aqui falando como professor, né, não como político, né, então eu tenho um pouco mais de facilidade de falar mais ou menos como o sistema funciona de fato, né, para as pessoas. Toda lei e todo código e a Constituição, Conde, qualquer instrumento normativo, ele tem brechas e tem zonas de penumbra. Não existe um dispositivo legal que seja completamente vedado e fechado, cujas interpretações já estejam previamente determinadas com absoluta segurança, entendeu? Então, quando se fala assim, olha, tem uma brecha ou tem uma zona de penumbra, geralmente é um argumento retórico para você dar sustentação a uma decisão que contraria as expectativas, entendeu? Então, você decide num certo sentido e fala, olha, aqui tem uma zona de penumbra, aqui tem uma brecha legal, os advogados torceram a lei. Geralmente, não estou dizendo que sempre é assim, mas são instrumentos retóricos de legitimação de decisões que contrariam expectativas, né? O Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral como um todo, onde ela tem uma peculiaridade que a diferencia de outras justiças. Ela tem uma autorização da Constituição para uma atuação normativa maior do que outros ramos da justiça. Então, ela pode, entre aspas, decidir situações que não estão previstas exatamente na lei. A Constituição assegura à Justiça Eleitoral essa prerrogativa, porque a dinâmica eleitoral ela é muito fluida, ela é muito rápida, principalmente em momentos de eleição, né? A Justiça tem que decidir rapidamente, então ela tem esse espaço de discricionariedade maior, né? Eu diria que o conjunto probatório, embora eu não tenha tido acesso, evidentemente, né, Conde? Então, estou falando aqui com um certo distanciamento, né? Pelos indícios que a mídia nos trouxe, houve irregularidade por parte do Moro. Houve. E, portanto, haveria subsídio legal para ele ser cassado. O argumento de que, se fosse caçar Moro, seria necessário caçar outros políticos, na minha opinião, ele milita contra o julgador. Porque o julgador está dizendo o seguinte, olha, tem uma irregularidade aqui, mas eu não vou atacá-la, porque senão eu vou ter que atacar todo mundo. Senão eu vou ter que ir atrás de outras irregularidades e eu não estou afim, né? Então, assim, na minha opinião, esse argumento ele é contraprodutivo para a justiça, né? Então, eu diria assim, Conde, na minha opinião particular, e com todo respeito às instituições, eu não quero dizer aqui que o TSE não foi responsável, nada disso. Eu acho que houve um acertamento político e que, de alguma maneira, Conde, eu acho que... Desculpa te interromper, mas vamos lembrar da conversa que o Moro teve com o Gilmar Mendes, embora ele tenha sido humilhado pelo Gilmar Mendes, ele teve a conversa. E bem humilhado, diga-se de passagem. E de questões de bastidores envolvendo o senhor Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, se não me engano. Quer dizer, houve conversações de bastidor em relação ao caso do Moro. E eu não tenho provas, mas eu tenho convicções, como diria o Deltan, né? Lembrando o saudoso. Lembrando o saudoso e finado Deltan, né? Politicamente finado Deltan, que deve ter também ali alguma coisa a ver com o processo, com a decisão sobre o Zé Dirceu, entendeu? A anulação das provas da Odebrecht. Eu acho que a acusação que vem pesando sobre o judiciário de ser parcial, né? Eu acho que, no final das contas, Conde, é o seguinte, o Moro é muito insignificante para nós darmos... eu imagino que tenha sido esse o raciocínio. O Moro é muito insignificante para a gente arriscar aqui muitos anéis dos nossos dedos. Então, vamos absolvê-lo, ele fica ali fazendo turismo. Ele se sentiu assanhado agora, né? Ele se sentiu assanhado, já quer ser candidato a presidente da República. Agora, isso significa, por extensão da lógica que você construiu aqui, que o Bolsonaro não está
não está com sorte nesse processo. Porque tem muita gente, viu, Casalino, só para você saber, aqui no bate-papo, no nosso coletivo, no nosso círculo, vamos dizer assim, da esquerda progressista, que circula pela internet, que ficou desesperançada depois dessa vitória do Sérgio Moro, né? É justificada essa desesperança? Conde, eu acho que tem duas maneiras de fazer essa leitura, né? Acho que a primeira é o seguinte: se houver fatos de bastidores com relação aos quais a gente não tem conhecimento, então talvez nós devêssemos ficar preocupados. Por que eu digo isso? Porque a gente nota claramente que o Supremo Tribunal Federal e, em especial, o Alexandre de Moraes, ele recuou um pouco no enfrentamento às forças bolsonaristas, sobretudo aquelas forças golpistas, né, cuja persecução estava em marcha e até em marcha acelerada. Então, assim, a gente nota que houve, de fato, uma diminuição de ritmo. Por que houve essa diminuição de ritmo? Esse é um ponto importante. Se foi por questões ou por fatos que nós não temos conhecimento, então eu acho que talvez nós devêssemos ficar preocupados. Se não, se o jogo que está sendo jogado a gente conhece de fato os fatos e tudo que está acontecendo, a gente tem ciência dos movimentos, da movimentação política, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu acho que a absolvição do Moro ela pode sinalizar uma estratégia do presidente Lula, outra vez das forças progressistas, de uma acomodação com essa direita não bolsonarista, ou pelo menos não radical, no sentido de tentar uma espécie, eu não diria de isolamento da extrema-direita, mas de contenção de danos, né? Então, vou tentar traduzir isso de modo concreto. O que se diz é que se Moro saísse, poderia entrar uma figura da extrema-direita raivosa, estriônica, e que, de alguma maneira, poderia complicar ainda mais o jogo do Senado. E se diz que a extrema-direita tem um projeto de transformar o Senado numa espécie de bunker ali de resistência. Então, por essa chave de leitura... Inclusive, desculpa mais uma vez, para pedir impeachment de ministros do STF. Justamente. Então, nessa chave de leitura, eu diria assim, muito a contragosto, viu, Conde? Porque se tem alguém que não gosta do Moro e que não gosta do Deltan, sou eu. Então, se tem alguém que gostaria de vê-los presos, sou eu, né? Mas do ponto de vista político, eu diria que a manobra do presidente Lula, se é que ela houve, né? Eu acho que ela não deve nos causar desesperança, não. Eu acho que, do ponto de vista pragmático, ele pode estar tentando ali uma espécie de acomodação com a centro-direita. Tem eu não diria manobra do presidente Lula, mas o Lula, há tempos atrás, né, ele, acho que, relatos de bastidor também, né, ele falou, que estão preocupados com o Sérgio Moro? Deixa o Moro lá. Ele falou uma coisa assim, quer dizer, é uma senha também, né, dizer assim, não estou preocupado, ele transita que nem um zumbi ali no Senado, não aglutina com ninguém. E cá entre nós, viu, Conde? Isso é uma coisa que, assim, claro que o presidente Lula ele é um político experiente, o maior político que nós temos, na minha opinião, passou até o Getúlio, né? Passou o Getúlio, né? Mas, assim, depois de tudo que o Moro fez com ele, eu o admiro enquanto pessoa, porque eu não sei se eu conseguiria ter esse tipo de conduta de falar, não, deixa ele lá, não mexe com ele. O Lula, ele tem esse pragmatismo assustador, né? Ele realmente não quer vingança. Ele manifestava um certo, né? É claro, incômodo. O Sérgio Moro, quando se falava em Moro e Dallagnol para ele, logo depois que ele saiu da prisão, ele ficava até vermelho. Com razão. Deixa eu trazer a outra questão importante no campo aí do direito recente. Aliás, conversando com você, eu me lembrei ontem da decisão da Carmen Lúcia, que achei tão bonita aquilo lá. Não está na nossa pauta aqui, mas o fato dela votar para proibir a desqualificação da mulher vítima de crime sexual. É incrível que quando a gente vê a questão posta, a gente fala como é que isso não estava decidido antes, né? Que coisa
Que Sim. coisa boa, né, da gente Sim, comemorar. sim. Espero que se siga isso nos tribunais afora do Brasil, porque é uma vergonha, né? Difícil, Conde, É difícil. difícil, né? É difícil porque o judiciário como um todo é misógino. O judiciário como um todo é misógino. Os juízes, principalmente homens, né, tendem a ser também bastante machistas. E as regionalidades brasileiras contribuem ainda mais para isso. Então, a nossa justiça é uma justiça muito regional. Cada estado tem a sua justiça, e essa justiça ela é organizada em municípios com grande autonomia para os juízes, né? Então, assim, eu acho que essa sinalização do Supremo ela é importantíssima, bem-vinda, mas ela é assim, uma luzinha no fim do túnel. É preciso uma atividade de conscientização assim constante. Uma ação que também parta da sociedade civil, né? Só para Sociedade civil, destacar aqui com perfeito, vocês, né? perfeito, Conde, perfeito. A ministra Carmen Lúcia votou ontem para proibir o uso de elementos que façam referência à vida sexual de mulheres em atos de processos judiciais, como as audiências de julgamento. Quer dizer, o que as mulheres sofrem, né, nessas questões, quando elas entram, por exemplo, com pedido de pensão para o marido ou para o ex-marido, né? Pedido de guarda do filho, quer dizer, as mulheres são sempre enquadradas ali nesse histórico misógino da Conde, sociedade brasileira. se você me permitir um relato pessoal, eu dou aula de graduação, né, de direito, nas minhas salas de aula, as alunas são 60%, 65%, e são, assim, tão mais inteligentes e tão mais dedicadas que os meninos, que não tem nem comparação, não dá nem para comparar. Quando você olha o percentual de aprovados em concursos públicos, você vê que a coisa muda. Então, a maioria é homem. E quando você pega o judiciário, você vê que a maioria é homem. Então, nessa passagem da graduação para a vida profissional, as mulheres, elas de alguma maneira ficam pelo caminho. Você imagina o que faz isso acontecer? Eu tenho... É o tipo da prova, né? Isso, e também assim, Conde, eu não tenho pesquisa sobre isso, então estou falando meio, né? Claro, não, mas é importantíssimo o que você está falando. Mas eu imagino que seja assim, primeiro, a exigência que a sociedade ainda faz para as mulheres de cuidar da família, dos filhos e etc. Então, eu acho que isso tira elas um pouco do caminho profissional e de preparação para concurso público, né? Num segundo momento, aí sim, eu acho que a maneira como as provas são feitas se privilegia o homem, e num terceiro momento, depois que já estão na carreira, aí sim, uma estrutura judiciária que é bastante misógina. Resumindo, uma série de fatores, e eu acho que o mais importante é esse, quer dizer, as mulheres que estão prestando concurso, elas têm outras atribuições também que fazem com que seja uma competição desigual, distorcida com os homens. Deixa eu agradecer aqui ao André Lobo, que está colaborando conosco. Olha, agradecer ao público todo de hoje, que foi espetacular aqui, acompanhando com muita atenção todas as nossas questões. Para terminar, meu querido Casalino, sobre o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, um processo também que chamou muita atenção, porque se ele fosse cassado, faria um efeito dominó ali na sucessão, né? Seria o presidente do Tribunal de Justiça, que acho que assumiria o estado do Rio de Janeiro. Agora, não está terminada essa questão, vai para o TSE. Que balanço que você faz desse episódio do Cláudio Castro? Eu imagino que o TSE não vai querer também complicar. Não vai querer colocar a mão nessa cumbuca, né? Até porque a gente está em véspera de eleição municipal, então os afetos políticos estão exaltados, as conjunturas estão borbulhando, né? E a Justiça Eleitoral, Conde, ela tem uma questão, eu vou chamar a atenção novamente do seu telespectador ou da sua telespectadora, porque isso é importante, né? A Justiça Eleitoral, ela tem um contato muito próximo com a política, sabe? Ela tem um contato com a política que é diferente do contato que tem os outros ramos da justiça. Então, ela tem que ter uma sensibilidade para adotar decisões que, cumprindo a lei,
não causem tumulto na arena política. Ela tem que ter essa sensibilidade. Né? Então, muitas vezes é absolutamente compreensível uma decisão que o senso comum, né? Fala assim, olha, essa decisão é completamente injusta. Sim, do ponto de vista da administração geral da vida, ela é injusta, mas do ponto de vista das lógicas e acordos políticos, ela faz sentido. Não estou dizendo que essa do Moro seja exatamente isso, tá? Eu acho que a do Moro ela é resultado de um acordo político que poderia ter se encaminhado de outra maneira. Eu acho que não. Agora, essa do Castro me parece que ela vai mais nesse sentido de não desarticular uma estrutura política, Conde, que é extremamente complexa, né? A do Rio de Janeiro é uma coisa extremamente complexa, né? Aliás, nós estamos precisando dar uma renovada, né? Ter uma lufada de alguma coisa na cena. Porque, veja, Conde, a impressão que eu tenho, eu não conheço nada da política do Rio, né? Então, eu sou de São Paulo e estou morando em Minas, então eu sou do café com leite, né? Mas a impressão que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, geralmente você troca o ruim pelo péssimo, né? Então, assim, as coisas vão piorando, elas não vão melhorando. Então, muitas vezes também você manter alguém que está lá que é ruim pode ser até uma saída democraticamente, né, mais viável do que você ressituar outras forças políticas ali, né? Vinícius Casalino, meu querido, chegamos ao final aqui do 11 News, estava com saudade. Que caneca é essa? Mostra essa caneca pra gente aí, que é tão bonita. Essa caneca, Conde, é a caneca do Chile. O Vinícius é cheio das canecas. Olha só, tem o mar, tem a montanha. Que linda caneca. Linda, linda, linda. Eu sou louco por caneca também, viu? Eu tenho muito carinho por essa caneca aqui, espero que ela me acompanhe. Olha só, para terminar aqui em grande estilo, agradecendo aqui o carinho do público. Olha só, Cecília Lazarete, boa tarde, Conde, sempre convidados maravilhosos. E o Schwengber, Zé Henrique está dizendo aqui, Conde, baita condução do programa, baita abraço nesse excelente profissional, figura humana que és. Fico lisonjeado, querido Schwemberger, muito obrigado. Realmente hoje foi muito especial, fechando com chave de ouro aqui com o Vinícius Casalino. Quero desejar um fim de semana maravilhoso para todos vocês, para o Vinícius, todo mundo que nos acompanhou aqui. A gente volta na segunda-feira com mais um 11 News. Continuem com a nossa programação. Vinícius, mais uma vez, obrigado, querido. Conde, brigadão, um abraço, bom final de semana para você e para todo mundo que nos acompanhou aí.